Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim, querido, é mais uma alegria estar aqui com você, junto aos apreciadores do Evangelho Genuíno, ministério do professor Gerson Demorim, que está aqui neste dia para junto compartilharmos da palavra do Senhor. Como prometido, querido, estamos aí com baterias de estudo da palavra do Senhor, se colocando na dispensação do Senhor, para poder trazer até você uma iluminação, trazer até você uma palavra de conscientização para que você esteja vacinado contra todas as investidas, né, dos falsos profetas e daqueles que tentam fazer comércio da sua fé. Se tem algo que me deixa triste, se tem algo que me deixa revoltado, eu ver pessoas usando o nome de Deus para se enriquecer ilicitamente, para criar impérios financeiros e para criar, querido, impérios cheios de pessoas iludidas, iludibriadas, sendo vítimas de sua manifestação de fé menina, de uma fé prematura, de uma fé materializada e de uma fé que vive por vista e não por fé. Querido, a todos vocês que acompanham o professor Gerson, quero desejar a vocês, para aqueles que ainda não entraram nessa página, entraram nessa conta do Facebook, estou usando a conta da minha esposa, e vistas que estamos com algum problema na minha conta no Facebook, mas em breve já vamos resolver. Eu quero deixar para você um feliz 2020 e que você hoje seja vacinado contra todas as teologias manipuladoras que venham tentar, querido, fazer você usar a sua fé de uma forma equivocada, que não tem nada a ver com os ensinamentos de Deus. Então, todo você que quer ser sal para temperar, você que deseja ser luz para iluminar, você que deseja ser uma árvore para frutificar, e você que deseja ser um soldado de Cristo para militar, sem se embaraçar com os negócios dessa vida, e você que deseja ser um embaixador de Cristo para representar que Deus venha te abençoar. Querido, hoje eu quero trazer um tema, nós vamos fazer uma bateria de estudos, começando hoje. Eu gostaria que você ficasse ligado, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, aquilo que você aprendeu, aquilo que você pensava de um jeito, e a partir de hoje, através da iluminação, vai se libertar de algumas trevas, de heresias que foram semeadas na sua intelectualidade religiosa e até mesmo teológica. Hoje eu quero entrar com vocês sobre um tema que está baseado na seguinte forma: 7 coisas que não possuem poder de barganha e nem impressionam a Deus. 7 coisas, nós vamos falar sobre 7 coisas que não possuem poder de barganha com Deus e nem impressionam a Deus. Tá? O texto base está em Atos, capítulo 17, versículo 24 e 25, que diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe é o Senhor do céu e da terra. E não mora em templos feitos por seres humanos. E também, preste atenção, e também não precisam que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Você já leu esse versículo e você já parou para meditar no que o apóstolo Paulo está falando acerca do caráter de Deus? Ele está revelando aqui de maneira explícita, de maneira clara, que Deus é autossuficiente. Ou seja, que tudo que o ser humano fizer, tudo que o ser humano manifestar nesta terra, não tem poder de barganha com Deus. Não se pode barganhar com Deus, que é autossuficiente. Como que eu posso tentar entrar num relacionamento de troca com alguém que não precisa de nada, que é autossuficiente, que tem tudo? Deus, ele tem tudo. Querido, o ser humano, ele não consegue impressionar a Deus, querido, com as suas justiças. Porque todas as justiças humanas perante Deus são como trapos de imundícia.
Só que hoje o que o sistema religioso leva muitas pessoas é acharem que com sua conduta, que com a sua santidade, que com o seu dinheiro, que com o seu jejum e que com suas orações vão impressionar a Deus e vão fazer que Deus venha fazer acepção de pessoas e que venha tratar um grupo de pessoas melhor do que o outro. Querido, isso não existe. Isso são conceitos criados dentro da religião. Porque a justiça de Deus, preste bem atenção, a justiça de Deus, ela é como o sol e a chuva. Ela brilha sobre todos. O mundo foi entregue nas mãos dos homens com toda a capacidade de sustentabilidade para todos. Quem faz acepção de pessoas, quem promove justiça social, quem promove, querido, a desunião, quem promove a má distribuição das rendas, a má distribuição, querido, dos subsídios para a existência do homem, como alimentação, como segurança e tudo que o governo precisa fazer em favor dos seus povo, estão, queridos, sob a responsabilidade humana. Porque quando Deus cria o mundo, ele cria o mundo com todas as possibilidades para a sustentabilidade de todos os seres humanos. Isso significa o quê? Que nada que o ser humano faça tem algum poder de barganha com Deus. Tudo que você fizer, querido, de bondade, de obras, ela se reflete para você mesmo, mas não para Deus. Deus não precisa disso. Quem precisa disso somos nós. Nós precisamos disso. Então nós temos que entender. E uma das coisas que não possui poder de barganha com Deus, querido, é o nosso dinheiro. Vamos começar, são 7, mas vamos começar com o nosso dinheiro. Nosso poder aquisitivo não possui poder de barganha com Deus. Entenda isso. Se você alguma vez foi incentivado a receber alguma bênção, a receber alguma vitória, a receber alguma cura, a receber alguma bênção financeira, através de você depositar, querido, em alguma igreja, ou depositar em algum voto, em algum sistema religioso, você foi iludido, você foi enganado. Ah, pastor, mas eu recebi. Você recebeu porque você ia receber. Porque Deus, ele é justo. Deus, ele é justo. E a sua justiça brilha para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Querido, Deus não faz acepção de pessoas. Querido, se tem alguma coisa que atrai sobre nós as bênçãos de Deus, não são o nosso dinheiro. E é sobre isso que eu quero falar hoje, para você jamais ser mais enganado, iludido e tentar fazer que o seu dinheiro seja algo que crie alguma ponte de acesso para você se relacionar com Deus, para você impressionar a Deus, e você achar que Deus vai te tratar de forma diferenciada porque você ofereceu algum dinheiro, alguma oferta, algum dízimo financeiro que não existe, porque dízimos não existem em forma financeira, em forma de dinheiro. Dízimo sempre foi fruto da terra, fruto dos animais, querido, e nada que esteja conciliado à moeda financeira ou a dinheiro. Tá bom? Mas vamos lá. Querido, a primeira coisa que nós devemos entender é que o meu dinheiro, ele nunca será um mediador entre Deus e a minha pessoa. Eu jamais conseguirei fazer com que o meu dinheiro venha ter algum poder de contato com o mundo espiritual, com as coisas de Deus. O meu dinheiro, querido, nunca poderá ser uma ponte de acesso, de barganha, ou negócios com Deus. Como muitas pessoas fazem aí, campanhas, né? Seja sócio de Deus. São tudo, querido, crendices para manipular, para enganar e para fazer com que você venha estar longe de se aproximar de Deus. A Bíblia, ela é clara. Em 1 Timóteo 2:5 diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, e Zé Fini. Nada mais nos conecta com Deus. Não existe objetos energizados. Não existe, querido, objetos
tijolinhos, vassourinhas, alguma coisa que é orado, que vai fazer com que Deus venha agir a teu favor, fazendo acepção de pessoas. Querido, isso são crendices, isso são coisas pagãs, coisas que entristecem a Deus, porque Deus, querido, Ele só se conecta conosco através da mediação de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nada mais pode servir de mediação entre Deus e os homens. Tá bom? Outra coisa que devemos aprender, Deus, querido, Ele não é uma jota de bênçãos e de vitórias para ninguém. Deus aqui não está para emprestar vitórias, porque você vai dar um dinheiro na igreja, Deus vai te abençoar com grandes vitórias, com grandes bênçãos. Porque Deus, Ele não se vende, Deus, Ele não se impressiona com nenhum tipo de oferta, com nenhum tipo. Se existe um lugar que habita o valor de uma oferta, ou de um dízimo, se você quiser, não está na quantidade do que você vai dar, e sim na quantidade da motivação, da intenção com que você está fazendo aquele ato. Deus, querido, Ele não faz brique com ninguém. Deus não faz brique de bênção. Deus não faz brique de vitória com ninguém. Por quê? Porque Ele abençoa o homem, porque Ele ama o ser humano. E por isso Ele abençoa. Todos os dias Deus abençoa todos, tanto mal como bons. Porque o sol está brilhando sobre maus e bons. Deus brilha o seu sol sobre maus. Ou você acha que Deus brilha só o seu sol sobre os bonzinhos, os maus não. Deus faz chover chuva, tanto para bons como para maus. Querido, as bênçãos de Deus que Ele tem prometido na Bíblia Sagrada, elas estão conciliadas a duas coisas. A você buscar o reino e você buscar a justiça. Fora isso, tudo são invencionices humanas, crendices humanas. São espetáculos circenses. Ações espetaculares na igreja para fazer comércio da sua fé. Se você é uma pessoa que busca o reino, você busca ser justo, você busca o Rei Jesus, você o aceita como Senhor, você o aceita como aquele que é o teu mestre, aquele que te ensina, o teu sumo pastor. Somente essas duas coisas vão fazer com que você obtenha as bênçãos de Deus. E essas bênçãos, querido, são bênçãos que estão prometidas naquilo que eu falei para você. Deus criou a terra e deu ao homem para dar sustentabilidade. Se você quer ter uma vida diferenciada financeiramente, trabalhe, estude, busque. Porque o necessário Deus te dá. Mas se você quiser algo mais, não é fazendo campanhas nas igrejas, não é dando oferta para igrejas, não é dando ofertas, queridos, sem olhar a quem para sustentar impérios. Existem ministérios sérios, que fazem trabalhos sérios, que merecem realmente nossa ajuda, nosso auxílio. Mas hoje o que nós vemos, principalmente os televisionados, nós vemos pessoas que sobem púlpitos para mentir, para enganar, para iludir, para ensinar coisas que não estão na Bíblia. Por quê? Porque as pessoas não querem aprender. As pessoas não querem estudar. Normalmente, todas as pessoas que fizeram uma teologia, que estudaram, queridos, correm, saem, não ficam dentro desses templos. Por quê? Porque sabem que isso é engodo, é mentira. Tá? Deus, Ele não suborna ninguém para ser adorador a Ele. Deus não suborna ninguém. Deus não suborna ninguém com bênçãos, querido. Jesus ele não tem óculos cor-de-rosa para ninguém ver a vida cor-de-rosa. Servir a Cristo, vai ter luta, vai ter prova, mas essa é uma das coisas que Deus permite para você provar que realmente você está disposto a negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Deus não é um caixa eletrônico, meu querido, que se você apertar as teclas certinho, o dinheiro vai sair, a bênção vai sair, a vitória vai sair. Querido, você quer ter vitória? Quer ter uma vida abençoada? Busque o reino. Busque a justiça. E todos os acrescentos de Deus estarão na sua vida. Segundo, porque o meu dinheiro não possui poder de barganha e nem impressionam a Deus. Por quê? Primeiramente, porque Jesus nunca ensinou
a buscarmos bens materiais, mas sim a cremos em seus acrescentos como genuínos súditos do seu reino e amantes da sua justiça. Foi o que eu falei, mas está escrito em Mateus 6,33. Mas, o quê? Buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, pronome demonstrativo, vos serão acrescentadas. O que comer, o que vestir e o que beber. Traduzindo para os dias de hoje, todas as coisas necessárias à sobrevivência humana. Aquilo que precisamos para vivermos uma vida bem. Aquilo que é necessário, sem ostentações. Sem, querido, queremos estarmos ricos para cair em laços, para transpassarmos a nós mesmos e perdermos nossa salvação. No grego, querido, diz assim: Zeteite de proton, tem basileiam, tutel kaiten de kaiosinen, autu kaitauta panta prostete setai rimin. Querido, Basileia, reino, querido, e de kaiosinen, justiça. Essa palavra de kaiosinen quer dizer caráter justo de Deus. Nós devemos buscar o caráter de Deus. Justiça de Deus. Querido, quando você corre atrás de outra coisa que não seja ser um bom súdito do reino e ser um praticante da justiça, para adquirir as coisas básicas para a sobrevivência humana, você está completamente sendo uma marionete do sistema religioso apodrecido, corrompido e que são hoje uma indústria de fabricantes de falsos profetas e profissionais da fé para destruir a fé genuína em Cristo Jesus. Eu não preciso ficar correndo atrás de campanhas e campanhas e campanhas, porque a Bíblia fala que antes de eu pedir, Deus já conhece todas as coisas. Deus não quer, querido, que eu venha, querido, tentar comprar as minhas bênçãos, apresentando para Deus minhas campanhas, minhas orações, minha justiça. A única coisa que Deus quer de mim, que eu seja um súdito do reino, que eu cumpra o meu papel de sal da terra, temperando as vidas com o meu caráter justo, que eu cumpra o meu papel de luz do mundo, iluminando as pessoas com as verdades de Deus, que eu cumpra o meu papel como árvore frutífera, frutificando o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, a fidelidade e a temperança. Que eu também cumpra o meu papel sendo um bom soldado de Cristo, que não se embaraça com os negócios dessa vida, que toma sobre si a armadura de Deus, que use as ferramentas que Deus nos deu, que é o dom da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espírito, que use o dom de curas, o dom de milagres, o dom, querido, da fé, que use o dom de variação de línguas, interpretação de línguas e profecia, que são os 9 dons, querido, que são ferramentas para adornar a igreja, para adornar o cristão, para que ele não seja uma pessoa que seja sem graça, mas uma pessoa que tem graça, ou seja, o poder de atrair as pessoas por suas próprias qualidades. Vamos em frente. Terceira coisa, por que o meu dinheiro não possui poder de barganha com Deus e nem impressiona a Deus? Porque Jesus declarou que quem busca e corre atrás de bens materiais deste mundo são os pagãos, porque possuem uma fé desorientada e materialista. Veja o que Jesus disse. Jesus disse, portanto, não vos inquieteis, dizendo, que havemos de comer? Ou com que havemos de beber? Ou com que nos havemos de vestir? Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui? Por que vocês se preocupam com ter um carro, ter uma casa? Por que vocês se preocupam em ter coisas boas? Se quem procura essas coisas, quem corre atrás dessas coisas, quem vive hoje atrás de campanhas, em cima de campanhas, buscando e buscando mais e mais, dando dinheiro, se relacionando com Deus através de dinheiro, através de justiça, através de orações, através de tantas coisas, de tantos penduricalhos que hoje a religião faz para as pessoas serem abençoadas. Se Jesus disse que não é para nós andar inquietos,
Não é para nós andar preocupados, que não precisa correr atrás dessas coisas. E ele ainda diz que quem corre atrás dessas coisas são os pagãos. Sabe por que os pagãos? Porque, querido, os pagãos, no Antigo Testamento, se você olhar a história do paganismo, a adoração aos deuses, os pagãos achavam que os deuses, eles eram semelhantes aos homens, que tinham as necessidades dos homens, que os deuses se alimentavam, que os deuses, eles tinham que tomar água, que os deuses tinham que descansar. Então eles achavam que os deuses, eles desciam as montanhas, quando eles vinham os raios em cima das montanhas, para ali se descansar. Por isso que eles levantavam seus altares nos lugares altos, porque eles achavam que ali eles iam alimentar os deuses. E ali eles ofereciam suas ofertas, ofereciam seus sacrifícios. Eles queimavam e achavam que aquela fumaça subia. E de alguma forma os deuses transformavam aquela fumaça em alimento. E assim os deuses se alimentavam. E quando eles sacrificavam, achavam que estavam agradando os deuses. E como eles agradando aos deuses, os deuses iam abençoar a sua colheita, iriam abençoar a sua vida, iriam abençoar a sua sustentabilidade, querido. Iam abençoar a sua família, livrar a sua família. Então os pagãos, eles achavam que dentro de um relacionamento de troca, eles iam conseguir a proteção de Deus. E Jesus veio quebrando tudo isso. Jesus disse, olha, vocês não precisam viver como os pagãos, que vivem preocupado com o que vão comer, que vivem preocupado com o que vão vestir, que vivem preocupado com o que vão beber, que vivem preocupado como que vão conseguir uma casa, como que vão conseguir isso. Deus, Ele não quer nada de você, a não ser que você busque o seu reino e a sua justiça. Porque, queridos, são os pagãos que correm atrás dessas coisas, que vivem preocupados. Hoje o que nós vemos são pastores, líderes, que incentivam as pessoas, queridas, a viverem quietos. E essa inquietude das pessoas, essa insatisfação das pessoas, é a arma que leva, querida, essas pessoas a serem manipuladas, terem a sua fé comercializada. Quanto mais inquieto você ficar, quanto mais ansioso você ficar, mais fácil é de você ser manipulada a sua fé, mais fácil de arrancar a oferta de você, mais fácil é você ser levado a fazer campanhas e campanhas de ofertas e ofertas, de votos e votos, para engordar, querido, pessoas que só querem o seu dinheiro e que não querem ensinar a verdade para você, que dizem que dízimo é dinheiro. Eu não sou contra quem dá o dízimo, mas você tem que dar de forma consciente, querido, dar de forma abrangente, com sentimento, com amor, sabendo onde você está depositando, querido, sabendo onde esse dinheiro vai, não para ostentar pessoas que são profissionais da fé e que hoje vestem a capa da religiosidade e que se aproveitam da sua inquietude. Jesus não quer que você fique quieto. Se você tem fé, filho, se você é justo, se você está no reino, se você busca a justiça, se preocupar com o quê? Correr atrás de quê? Ficar fazendo campanhas mirabolantes, que só são táticas para arrecadar fundos para instituições. Pega esse dinheiro, meu amigo. Vai lá, pratica a justiça. Compra a cesta básica. Compra uma roupa nova para quem precisa. Compra, querido, material escolar. Você tem material escolar? Quantas crianças que precisam de material escolar hoje? Um material escolar bom. Você possa pegar o seu dinheiro e fazer isso. Quantas pessoas que precisam de fraldas, doentes, visite um asilo, leve fraldas no asilo. Visite uma pessoa no hospital, leve alguma coisa, leve algum presente. Visite o órfão, a viúva, o estrangeiro, naquilo que, em suas necessidades. Essa é a verdadeira religião. Mas as pessoas se escondem atrás, querido, de uma fé materializada, que vivem correndo atrás de Jesus por causa de seus próprios interesses. Querido, uma árvore não frutifica para si mesmo. Uma árvore não frutifica para si mesmo. Que você possa entender isso. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Querido, quarta coisa. Por que meu dinheiro não possui poder de barganha e nem impressionam a Deus?
Porque Jesus nunca nos incentivou a trabalharmos ou sejamos focados pelo pão que perece, como prioridade, mas sim o contrário. Veja o que João, capítulo 6, versículo 26 e 27 diz. Vamos meditar nisso, querido. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando. Olha a intenção do coração dessas pessoas. Porque comeram os pães, bens materiais, e ficaram satisfeitos. E não porque entenderam os meus milagres. Não entenderam por que Jesus fez aquele milagre. Que era atrair as pessoas para eles focalizarem naquilo que era espiritual. E Jesus ainda afirma: não trabalhe a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que ele tem autoridade. Agora, quando você se depara com esse versículo, e você é uma pessoa que já fez campanha de prosperidade na igreja, para prosperar financeiramente, e você fez 7 semanas priorizando isso, e diante desta verdade, diante dessa luz que ilumina, desse martelo que esmiuça a penha, desse fogo que consome toda a incredulidade, o que você acha que Jesus pensa de você? Se ele disse que não é para nós trabalhar pelo pão que perece, porque ele nos acrescenta diariamente quando somos justos e quando buscamos o reino. Olha como você teve sua mente cauterizada, você teve uma lavagem cerebral e você acreditou que você, doando seus bens, doando grandes montantes, você ia receber em troca algo de Deus. Isso é puro engodo, é pura mentira. Isso, queridos, são coisas que precisam ser revistas. O que a palavra diz, mas o que você fez, está dentro da palavra? Quando você lê o que eu estou aqui abrindo a mente, você acha que essas campanhas foram incentivadas por Jesus, pelo Espírito de Deus ou pelos profissionais da fé? Ou por aqueles que se aproveitam da sua ansiedade, da sua avareza, do seu desejo materialista, do seu desejo de sucesso? O sucesso, querido, é algo que Deus quer para todos. E Deus deu essa terra e tudo que é necessário para você se dar bem. Mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa buscar o reino, você precisa buscar a justiça, para que as coisas necessárias para a sua vida sejam acrescentadas por Deus em você. Agora, se você quer algo mais, além, você precisa batalhar. Você precisa buscar. Mas não em Deus. Porque aquilo que Deus te prometeu, Ele cumpre. Você tem que buscar através, querido, de uma vida profissional abençoada, de um aperfeiçoamento, de um esforço de enfrentar as coisas duras da vida, para você ter lá na frente uma vida boa. O grande problema é que hoje as pessoas não querem enfrentar as coisas duras da vida. E quando envelhece, tem uma vida muito desgraçada. Porque quando jovem, não enfrentaram as coisas duras da vida para ter uma vida boa. E você entenda, querido, que Jesus nunca incentivou a nós se trabalharmos pelo pão que perece. Porque esse pão que perece, querido, ele é um pão que automaticamente, quando você é surdo do reino, ele chega à tua tenda. Ele chega à tua casa. Ele chega à sua vida. Então, o que eu quero hoje é trazer uma iluminação, uma vacina que te liberte de todas as heresias que foram pregadas e ensinadas na sua vida. Amém? Quinto, porque o meu dinheiro não possui poder de barganha e nem impressiona a Deus. Por quê? Porque as promessas do 100 vezes mais que você ouve por aí é uma mentira deslavada. Jesus nunca ensinou, dentro da interpretação certa do texto, com o contexto, que se você der 100, você vai ganhar 100 vezes mais. Querido, se isso fosse uma verdade,
E eu queria fazer esse BRIC. Quem não queria? Se Jesus desse 100 vezes mais, todo mês eu ia depositar no meu pagamento lá aos pés desse falso profeta. Ah? Porque se isso fosse verdade, se isso saiu da boca dele fosse verdade, que isso realmente aconteceria, não existiria pobre na terra. Porque todo pobre que fosse, ele trabalhasse uma semana, depois ele ia pegando, ia depositando, ia ganhando cada vez sem vai. Isso é ilusão. Marcos capítulo 10, versículo 29 30 diz: Respondeu Jesus, em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por causa de mim, e por causa do evangelho, que não receba já neste século 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mãe, filhos e terras, com perseguições, e no século vindouro a vida eterna. Jesus, querido, quis nos ensinar. Os discípulos receberam tudo isso, querido, no âmbito espiritual e segundo suas necessidades. Porque quando você pega um texto sem contexto, você tem pretexto para heresia. Você já não ouviu várias vezes esse jargão de pregadores, de pessoas que querem tirar sua oferta, de forma desonesta, sem objetivos reais, somente para te levar a um relacionamento de troca com Deus, dizendo que Deus vai dar 100 vezes mais para você? Isso é mentira. A pessoa que falou isso para você mentiu. E você foi iludido porque você não gosta de estudar as Escrituras. Me desculpe. Porque no mesmo capítulo, no capítulo 10 de Marcos, se você olhar, você vai ver o encontro daquele rico, aquele jovem rico com Jesus. E ele perguntou para Jesus o que ele faria para herdar a vida eterna. E Jesus disse, vai, cumpre os mandamentos. E ele perguntou, que mandamento? Jesus disse, honrar teu pai e tua mãe, amar a Deus sobre todas as coisas e tal. Ele disse, tudo isso eu tenho feito. Aí Jesus, ele disse, isso já fiz. Aí Jesus disse, então te falta algo. Porque aquele jovem, ele era totalmente apegado à sua riqueza. O Deus dele era Mamon. A suficiência dele, não, ou seja, a dependência dele não era Deus. Era o seu dinheiro. Então Jesus, para libertá-lo desse mal, disse, vende tudo que tem e dá aos pobres. E vem e siga-me. E tu vai conquistar um tesouro no céu. Onde a traça e a ferrugem não corrói, onde os ladrões não roubam, né? Onde o ferro, o ferrugem não corrói. Porque é assim, querido, que se acumula tesouro no céu. Não é dando oferta em igrejas. Não é você ficar atrás de campanhas e campanhas para enriquecer pastores que vivem comerciando a sua fé. O que é acumular tesouro no céu que Jesus disse? Auxiliar os pobres. O que é a verdadeira religião? Se não é visitar os pobres e suas necessidades. O que é praticar, o que é ser justo, se não olhar para o seu irmão e amá-lo como a si mesmo? Fazer primeiro a eles aquilo que querem que façam para mim. Querido, e o que aquele jovem fez? Ele, porque é apegado à sua riqueza, baixou sua cabeça e saiu. E o que Jesus disse para os seus discípulos? Que era mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar nos céus. Agora você veja o paradoxo. Você acha que Jesus é algum lunático? Algum abestalhado? Algum retardado? Para dizer num capítulo que ele dizer que é mais fácil um rico passar, um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no céu? E depois, em alguns versículos na frente, ele dizer que ele vai te dar 100 vezes mais para te enriquecer, para te levar ao inferno? Para que você se torne rico, para você perder a sua salvação? Jesus nunca incentivou ninguém a buscar riqueza. Porque Jesus sabe os perigos da riqueza. Jesus disse, acautelai-vos por causa da avareza. Porque a vida do homem não consiste no que ele possui. A vida do homem possui no que ele é. A tua riqueza está na tua estrutura emocional, na tua estrutura moral e tua estrutura intelectual. Você é uma pessoa moralmente rica? Você é uma pessoa intelectualmente rica? Você é uma pessoa emocionalmente rica? Porque existem pessoas ricas de dinheiro e pobres emocional e acabam tirando suas vidas. Vivem uma vida desgraçada, mesmo com milhões e milhões de reais e de dólares. Você tem uma vida moral, que é uma vida rica. As pessoas podem olhar para você e dizer, este é uma pessoa justa,
que anda de cabeça erguida, que não deve para ninguém? Ou você é uma pessoa que parece ser rico, mas deve até suas casas, que não tem paz, uma intelectualidade? Querido, que você bem entender. Se alguém uma vez pregou isso para você, que Jesus daria 100 vezes mais, e fez você levar 100 reais, 200 reais, 300 reais, 500 reais, 1.000 reais, até uma igreja, você foi iludido, me desculpe, assaltado. Você foi assaltado por este evangelho corrompido. O que Deus quer de você, o que Jesus quer de você, busque o reino. Busque ser um súdito do reino. Busque a justiça e a verdade. Vamos para frente. Deixe seu comentário aí. Deixe seu comentário para ver se isso é uma realidade ou uma mentira. Você sabe por que eu saí do sistema religioso? Eu saí, voltei, tentei e não consegui. Porque o sistema religioso que ele está engessado. Eles conhecem a verdade, sabem a verdade, mas preferem pregar a mentira. Porque isso é viável, isso dá lucro. Eles não conseguem enfrentar, querido, aquela mentalidade antiga. Vão dizer, não, se nós pregar a verdade agora, o que vai ser dos antigos? Então, continue pregando a mentira. Que eu estarei aqui, combatendo vocês com a verdade. Tentando, através da luz das Escrituras, iluminar algumas pessoas para aprender alguma coisa de verdade. Seja, porque meu dinheiro não possui poder de barganha e nem impressiona a Deus. Porque as declarações de Jesus de que Deus sabe dar boas dádivas aos seus filhos não se refere ao âmbito material, mas sim no âmbito espiritual. Mateus 7,11, falando de oração, Jesus ensinando sobre a perseverança na oração, ele diz, vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos. Quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas ao que lhe pedir. Eu já vi vários pregadores pegar esse versículo. E está vendo, irmãos? Como vocês sabem dar boa dádiva aos vossos filhos, assim também Deus dará para vocês casa, carro, né? Uma conta rochuchuda, falar de vocês, que Deus não botou vocês por cabeça e não por cauda, e levando as pessoas, querido, a entrar numa hipnose, né, desses profissionais da fé, levando as pessoas, querido, a trazer oferta. Eu participei de um culto em que o cara usou esse versículo de uma forma tão desordenada, de uma forma tão deslavada, tão desonesta, tão descarada, querido, que eu me levantei e fui embora. E eu fiquei com pena daquelas pessoas, de serem tão iludidos, tão enganados por não conhecer as Escrituras. E o pior é que as pessoas hipnotizadas vinham trazer as ofertas. Totalmente hipnotizadas. Sem saber que estavam sendo balizando a sua fé em algo que não é verdadeiro. Em algo que é mentiroso. Porque se tem uma coisa que nós temos que, querido, valorizar nas Escrituras, são os textos paralelos. Nós encontramos em Marcos, Mateus e Lucas essas passagens. E existem textos paralelos. E o texto paralelo de Lucas 11 revela quais são as coisas boas. Que coisas boas que Deus nos daria? Carro? Casa? Dinheiro? Riqueza? Será? Vamos a um texto paralelo. E Lucas 11:13 diz assim, vocês mesmos sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai, que está no céu, dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Querido, aqui nós vemos aqui David Silva, o meu amigo já entrou aqui, pastor Rafael, Cauane, Juliano Teixeira, Tiago Brambila, Maria Almeida Silva, querido, várias pessoas aqui, Juliana Cristina, Salve dos Anjos, Teresia Bramila, Josiano Cardoso, Cris, Euclides Cavalete, várias pessoas aqui que já entraram, meu querido, nessa transmissão.
Que Deus abençoe você. Continuando, tá? Deus, abraços a vocês. Que vocês possam aprender algo da parte de Deus, tá? Então aqui vejam, quais são as boas dádivas? Ele vos dará o Espírito Santo, tá? Isso é importante. Quando você pegar um texto, quando alguém pegar um texto, querido, normalmente na sua Bíblia, quando está em cima, marca quais os contextos paralelos que existem. Você deve olhar e ler os três para você fazer uma exegese correta, para você aprender corretamente o que a Bíblia está ensinando. Tá? Lucas 11:13, vocês mesmos somos maus, sabem dar coisas boas aos filhos. A mesma coisa está em Mateus. Só que em Lucas ele está revelando quais são as coisas boas que Deus dará. Que seria, querido, ou seja, o Espírito Santo, bênçãos espirituais, que tiram totalmente fora, querido, porque Jesus nunca nos ensinou em oração, aqui ele está falando sobre perseverança, Jesus nunca ensinou em oração nós pedir além do que nos necessita. Jesus ensinou isso. Ele disse o pão nosso de cada dia. Paulo, capítulo 4, verso 6 de Filipenses, ele diz assim, ó, que não andeis ansiosos coisa alguma, mas em todas as coisas sejam conhecidas diante de Deus, cada uma de suas petições, através de orações em ação de graça. Querido, em nome do Senhor Jesus, que você venha entender isso. Em nome de só um pouquinho. Um problema aqui, querido. Estou aqui no vídeo, aqui tem uma pessoa atrapalhando aqui. Me perdoe. Tá bom? Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Tá? Então, se às vezes o cara está aqui fazendo um vídeo aqui e tem as pessoas atrapalhando aí. Que Deus venha. Vamos continuar, querido, tá bom? Não é fácil, às vezes, né? A gente está aqui fazendo as coisas de Deus e pessoas aqui atrapalhando. Vamos lá. Vocês mesmos sendo mal, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará o Espírito Santo. Então Paulo diz que tudo sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus com ações de graça. Tá. Paulo diz que não andeis solto. Se você olhar o versículo 19, que está dentro do contexto, capítulo 4, você vai dizer, e o meu Deus dos pais vos suprirá cada uma de vossas necessidades. Paulo, em nenhum momento, ele disse que as orações nós deveríamos pedir além daquilo que necessitamos. Da mesma forma, Jesus. Porque Jesus nunca prometeu nada além do que nós necessitamos. Você quer alguma coisa além do que você necessita? Seja um bom empresário. Estude, busque. Jesus, ele pode até te abençoar, te dando graça, te dando sabedoria, te dando saúde. Mas, querido, não pense que Deus vai negociar com você, você dando 100, Deus dá 1000. Isso é mentira. Isso é mentira. Não existe, tá bom? Certo. Porque o meu dinheiro não possui poder de barganha e nem impressiona Deus. Porque as declarações de Jesus acerca do dai e vos será dado, medida, sacudida e transbordante, aqui não é dinheiro, é sentimento. Querido, veja bem. Lucas 6:36 e 38 é muito usado, principalmente em pessoas que querem aflorar sua avareza, querem mexer com o teu emocional, fazendo com que a obra da carne, a avareza, venha começar a borbulhar em teus sentimentos. Dizendo, olha, irmãos, tá vendo? Dai! E se tu dá, se tu ofertar, Deus vai te dar uma medida sacudida, recalcada e transbordante. E aí você fica, né, com aquela fé materializada, com aquela fé manipulada, com aquela fé comercializada e cheio de alegria. Você tira o dinheiro da carteira e vai lá e deposita no altar, achando que você está fazendo algo tremendo para Deus. Só que quando você se depara com esse contexto do que Jesus está falando aqui, em primeiro lugar, Jesus aqui não está falando desse dar e não está falando de oferta. Jesus está falando de sentimentos. Ele está falando de você doar sua misericórdia, doar sua compreensão e não julgamento, doar o seu perdão e não a condenação. Em nenhum momento
Jesus está falando, querido, em oferta. Jesus está falando em você não julgar, em você não condenar, em você perdoar. Mas agora responda para mim, quantas vezes você já não ouviu essa mensagem? Quantas vezes você já não ouviu essa mensagem por pessoas, alguns desinformados e alguns porque são profissionais da fé? Que não merecem a posição que têm, porque são pessoas despreparadas. Pessoas que não interpretam a Bíblia segundo a Bíblia, interpretam a Bíblia segundo o que pensam, segundo os seus desejos, e desejos materialistas. Se você quer tirar uma oferta numa igreja, não precisa mentir. Apresente a necessidade e fala, irmãos, precisamos. Não precisa usar versículos manipuladores, enganadores, comercializadores, estrupadores, destruidores da fé alheia, para iludibriar, para enganar. Meu Deus, isso é revoltante. Mas vamos para frente. Oitavo, por que o meu dinheiro não possui poder de barganha e nem impressiona a Deus? Porque a lei da semeadura, segundo o apóstolo Paulo, a semente nunca foi dinheiro, mas sim fruto do Espírito ou obra da carne, mas nunca dinheiro. O versículozinho usado pela teologia da prosperidade. Gálatas 6, 7, 8. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Está vendo, irmão? Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. E aí eles param por aqui. Está vendo, irmão? Se você semear aqui uma boa oferta, se você semear uma oferta generosa, porque a oferta tem que ser generosa. Mas colocar, querido, um texto fora de contexto para, querido, tirar dinheiro das pessoas, isso é um crime. Vamos colocar um crime gospel. Um crime de pessoas que não têm caráter. Porque quando Paulo está falando aqui, ele está falando de sementes. Só que a continuação diz, o que semeia na carne, ceifará corrupção. E o que semeia no espírito, semeará vida eterna. O que simboliza a semente nesse texto? Qual é a figura de linguagem representada na semente aqui? Que figura é? Senão as obras da carne e o fruto do espírito. Agora, muitas pessoas te iludem, te enganam, isolando esse versículo. Paulo está falando, querido, de que se você semear o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, a temperança, você vai colher a vida eterna. Mas se você semear da carne, as obras da carne, prostituição, ciúme, porfia, idolatria, feitiçarias, orgias, glutonarias, avareza, mentira, engano, você vai colher o quê? Corrupção. Você deixará de existir, você será destruído eternamente. Destruição eterna. Você deixa de existir. E aí você vem dizer que o dinheiro possui barganha com Deus? Pessoas transformam essa semente, querido, para tentar barganhar com Deus. Mas vamos para frente. Eu não quero me alongar nesse vídeo. Porque meu dinheiro não possui poder de barganha e nem impressiona a Deus. Porque o apóstolo Paulo sempre coloca a semente como sentimentos e não dinheiro, querido, em 2 Coríntios 9, 6 e 9. Eu já vi pastores como Malacutaia, né? o seu S.L. Malacutaia, que eu não posso falar o nome, né? Usou esse texto para apregoar sobre ofertas e dízimos de uma forma completamente desonesta e caloteira, porque esse texto não tem nada a ver, essa semente não tem nada a ver com dinheiro. A semente aqui está falando de amor, está falando de solidariedade, está falando de capacidade de estender a mão,
Vamos ler o texto e nós vamos comentar. Mas digo isto, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E aquele que semeia em abundância também se fará. Cada um contribui segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou Deus aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aqui diz que não devemos ofertar ou contribuir por constrangimento. Quando você prega sobre dízimo, dízimo é sobre a lei. A lei é uma obrigatoriedade. Não vem da lei? Quando você coloca no estatuto da sua igreja que o dízimo é uma obrigatoriedade, como que você vai associar isso a esse versículo? Que diz que nós não podemos ser constrangidos a ofertar. Que não podemos ser constrangidos a levar oferta e dízimo na igreja. Como que você vai... Não pode ser por constrangimento, meu filho. Tem que ser por amor. Não pode ser com tristeza. Tem que ser com alegria. Só que, querido, essa oferta em 2 Coríntios 9, ela começa com a profecia de Ágapo, lá em Atos. Quando antes do ano 70, houve uma grande fome em Jerusalém. E Ágapo profetizou, e quando foi profetizado, então, querido, foi Barnabé e Paulo, eles foram incumbidos, querido, de levantar ofertas para ajudar aos necessitados de Jerusalém, da igreja de Jerusalém. Então, Paulo passou a Macedônia, nós encontramos isso em Romanos também. Paulo passou, e aqui ele escreve na igreja de Coríntios, querido, que falando desta oferta, que essa oferta não era só dinheiro, era donativos, alimentos, tudo que poderia ser levado para ajudar a fome, querido, que estava havendo em Jerusalém. Isso aqui não tem nada a ver com dízimos, irmão. E essa oferta ela era voluntária. Usar esse texto para pregar sobre dízimo e ofertas é assassinato exegético. É uma manifestação de burrice exegética. É uma manifestação de um coração totalmente desesperado por dinheiro. É engano. Porque, querido, a semente aqui que Paulo está falando do sentimento em favor do pobre. Por isso que está escrito, em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou Deus aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Era para os necessitados de Jerusalém. Quantas vezes para tirar oferta não se fala isso? Só que ele não diz que não é para dar com constrangimento. Não usa Paulo, quando Paulo diz que você tem que dar segundo aquilo que Deus lhe prospera. Segundo Deus lhe prospera. Não por constrangimento, não por força, não por persuasão, mas com alegria, com amor. Não. Você tem, porque na nosso estatuto a gente tem que ser. Muda esse estatuto, querido. Isso não existe. Até quando você será iludido, enganado? Mas nós vamos falar outro momento sobre dízimo, sobre ofertas. Eu não sou contra, não. Continue dando seu dízimo. Continue dando sua oferta. Mas analise onde que esse dinheiro está sendo investido. Eu quero dizer uma coisa para ele. Toda a igreja, que a prioridade não for o órfão, não for a viúva, não for o pobre, não for o estrangeiro, não é igreja. É uma indústria. É uma fábrica de fazer dinheiro para suprir as necessidades ostentativas de sua liderança. E fica um recado para você. Você muitas vezes trabalha durante o dia e à noite vai atender uma congregação. E todos os dízimos dessa congregação que deveriam para ajudar você a desempenhar o trabalho é levado para uma sede, para depois, querido, esse líder dessa sede faça mega salário de 30, 40, 60 mil, 100 mil. E você trabalha para engordar ele, para ele viver uma vida ostentativa, para ele guardar dinheiro para o seu neto, bisneto e tataraneto. E depois ele passa a igreja para o seu filho. Isso é uma aberração. Isso é nepotismo.
Isto é pecado. Isto é erro. E até quando você vai aceitar isso? Ah, pastor, nós temos que ser da paz. Querido, tem de paz com todos. Tem de paz com todos. Agora, eu não tenho paz com a corrupção. E tem uma coisa que o amor nos ensina. Paulo diz que o amor, ele ama a justiça. Como que você pode dizer, ah, pastor, nós não podemos fazer nada, não, você é muito duro. Querido, como que você pode dizer que você ama o seu próximo, que você conhece o amor de Deus, sabendo de toda essa injustiça e cooperar com isso? Sabendo que o ministério que você está enganando as pessoas e você diz que ama o seu irmão e você vê tudo isso e você concorda. Você aceita. Você é cúmplice. Nós não podemos ter cumplicidade com a injustiça. Nós temos que se revoltar contra isso. Por isso eu estudei as Escrituras. Me provem. Me façam um vídeo contrário a esse dizendo que o que eu estou falando não é verdade. Estude você, procure. Para ver se o que eu estou falando não é verdade. Se você não foi iludido até hoje. Vamos para frente, querido. 10º. Porque o meu dinheiro não possui poder de barganha e nem impressiona Deus. Porque Jesus nunca declarou em João 10:10 que ele veio para dar vida com abundância. Veja o que muitas pessoas dizem, irmãos, para defender a teologia da prosperidade, né? Jesus veio para dar vida em abundância. Se você é pobre, é porque você não tem fé. Se você não é bem-sucedido, é porque você está faltando algo. É que você não está sabendo reivindicar. Você não está conseguindo colocar Deus na parede e dizer para ele o que é que ele tem que fazer. Porque Deus ele é obrigado a fazer, meu irmão. Deus é obrigado. Deus agora é nosso empregado, né? Deus é nosso empregado. Só que tem uma coisa. João 10:10. Em primeiro, o ladrão que veio para roubar, matar e destruir não é o diabo. Porque é o que o sistema religioso quer que saiba para você ter medo, para você depois, através desse medo, ser manipulado. Através desse medo, você ficar propício ao comércio da fé. E, em segundo lugar, vida aqui em abundância. Eu vou ler para você o que significa isso no original grego, para você ver que nós não estamos aqui falando lorota, nós estamos falando com propriedade. Atrás de mim aqui tem vários queridos certificados que eu sentei para aprender, para poder agora falar. Eu tenho propriedade para falar. Em João 10:10 diz, Rocleps, o ladrão, o Kerketai, não vem, Reimesse não, Rinaclepse, Cai Tusse, Cai Apolesse, Ego Elton, Rina, Zoen, Ecosim, Cai Perisson, Ecosim. Zoé, ou Joy, é vida, mas vida espiritual. Em nenhum momento aqui está falando de vida material. Quando fala de vida material, no grego é bios. Existem 3 palavras gregas que podem significar vida. É zoe, zoe, bios e psique. Psique, mente, alma. Então, alma vivente. Muitas vezes a palavra alma significa uma pessoa, vida, uma pessoa. Mas aqui, querido, não tem nada a ver com bens materiais. Se você ensinou, pregou sobre isso, mude. Porque você está tendo a oportunidade hoje, gratuitamente, que eu não estou aqui para cobrar nada de ninguém. Eu tenho minhas necessidades, mas não estou aqui para cobrar nada de ninguém. Se você quiser voluntariamente um dia nos ajudar, procure, entre em nosso contato, entre no Messenger aí, seja o que Deus colocar no seu coração. Mas, o que significa essas palavras, querido? Você está tendo um privilégio muito grande de aprender. Nunca mais pregue que Jesus veio para dar vida em abundância no âmbito material. Tá bom? Vamos para frente.
11. Por que o meu dinheiro não possui poder de barganha e nem impressiona a Deus? Porque o seu limite de impressionar só atinge e alcança o coração de César, ou seja, instituições. Alguém uma vez perguntou para Jesus, é lícito nos dar imposto? E aí, Jesus perguntou em Mateus 22, 20, de quem é essa imagem na inscrição? Aí todo mundo respondeu, de César. Então, lhe disse, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Por que isso, querido? Porque toda matéria, seja dinheiro, seja essa caneta, o seu alcance é somente no lado físico, matéria. Por que Jesus disse dar a César o que é de César? Por quê? Porque a matéria tinha a imagem de César. Então, é matéria, dê para César. Agora, o que é de Deus? O que é de Deus? Hã? Meus sentimentos. Os meus sentimentos são de Deus. Quando você, com o seu dinheiro, você entrega uma oferta para alguém, ou você faz um bem para alguém, o que é matéria alcança a pessoa que você está fazendo bem, seja uma igreja, seja uma pessoa. Agora, o amor, a gratidão, a generosidade, a voluntariedade, a ofertas com alegria, sem pesar, com reconhecimento, com benignidade e com bondade, que são sentimentos, isso alcança a esfera de Deus. Por isso, querido, que o limite do dinheiro, da oferta monetária, só alcança o coração do homem. Mas toda a oferta que tem amor, que tem gratidão, que tem generosidade, que tem voluntariedade, que tem alegria sem pesar, que tem reconhecimento, que tem benignidade, que tem bondade, que tem intenção e motivação certa, essa alcança a Deus. Por isso, querido, que Paulo, quando ele fala em 1 Coríntios 13, quando ele fala sobre o amor, ele diz, olha, meu negócio, eu posso falar até a língua dos anjos. Tá? E não tiver amor, serei como um sino que retine. Eu posso conhecer todos os mistérios, ter o dom de profecia, posso ter o dom da fé de transportar esse monte daqui para lá. Eu posso ter todos os dons espirituais, mas se eu não tiver amor, nada me aproveitará. Porque tudo que você faz, querido, não, o valor não está no ato, mas sim no que impulsiona o ato. O valor de todas as manifestações de dons espirituais estão na intenção com que você o desempenha. Por isso que muitos chegarão diante de Jesus e dizem, oh, eu profetizei em teu nome, eu expulsei demônio, eu fiz maravilha. Jesus vai dizer, eu não te conheço. Por quê? Porque a administração daqueles dons não foram para a glória de Deus. Toda oferta, ela tem que ser para a glória de Deus, tem que ser com intenções corretas. Agora, você vê o seu líder roubando, tendo ostentações, e você diz, o que é mão direita da esquerda, não precisa saber. Você está sendo completamente idiotado. Você precisa saber onde o seu dinheiro é investido. Porque senão você será cúmplice de toda a sem vergonhice e gospel que impera hoje. Querido, aonde é que habita o valor de oferta? E Paulo ainda continua. Eu posso vender todos os meus bens e dar aos pobres. Aquele pobre vai ficar alegre, aquele pobre vai ficar feliz, aquele pobre vai te achar o cara, aquele pobre vai te achar o justo, vai te achar... Só que, se não tiver amor, querido, se não for por bem intenção, só vai alcançar a esfera daquele pobre. Dá a César, alcança a César. Dá a Deus, é dar aquilo que está dentro de você. Está no âmbito espiritual, como sentimentos. 12º, por que meu dinheiro não possui poder de barganha e nem impressiona a Deus?
Porque a prosperidade que possui algum poder de barganha com Deus não habita naquilo que eu tenho, mas sim naquilo que eu sou em minha alma. Lembra que eu falei? A riqueza para Deus em você não é estar naquilo que você tem, mas naquilo que você é. Na sua estrutura emocional, moral e intelectual. Vamos ver um versículo? Jesus disse isso. Em Lucas capítulo 12, versículo de número 15. Acautelai-vos, disse Jesus, ao povo, e guardai-vos de toda espécie de avareza. Avareza é amor ao dinheiro. Porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Você, querido, você não é avaliado pelo que você tem, pela riqueza que você tem. Diz assim no grego, «Epende pros autus orate kai fulas este apotes pleonexias, hoti uki ento periseu eintini e joy autu estinha que tom o par com tom autu». Querido, tua vida, a vida, aqui, vida, Joen, vida, não consiste naquilo que você tem. A vida aqui é espiritual. Tua espiritualidade, Jesus está dizendo, tua espiritualidade, tua fé, não consiste naquilo que você tem. A verdadeira espiritualidade consiste numa vida emocional, numa estrutura emocional limpa, pura, um coração puro, que você pode levantar suas mãos, limpas e com o coração puro, para adentrar os tabernáculos eternos de Deus, para o louvar e adorar em verdade, em espírito. Sem mágoa, sem rancor, sem ódio, sem vingança, sem ciúmes, sem avareza. Querido, você não é avaliado pelo que você tem, mas pelo que você é. E eu louvo a Deus, porque Deus me ama pelo que eu sou, e não pelo que eu tenho. Deus não me ama porque eu vivo toda semana dando oferta para esses comerciadores de fé. Procure igrejas sérias, procure comunidades sérias. Procure pessoas que realmente, instituições que realmente amam as almas. Procure saber qual é o salário do seu pastor. Qual é o salário do seu pastor? Você sabe quanto que o seu pastor ganha? Quanto que o seu pastor presidente ganha? Nas igrejas aqui em Blumenau, você sabe quanto o seu pastor ganha? Você sabia que se você descobrir quanto o seu pastor ganha, é capaz de você desviar? De tanta ser vergonhice que habita nesse salário ostentativo? Que eles não revelam porque sabem que é imoral, que é errado? Ai, eu não posso falar contra pastor ungido de Deus. Ai, querido. Você sabe com quem Jesus mais confrontou quando ele esteve aqui nessa terra? Com os pastores da época, chamando eles de hipócritas, de assaltantes de viúvas, porque eles viviam do templo enganando, roubando, iludindo, se aproveitando das pessoas, sepulcros caiados. Que Deus possa te libertar. Que Deus possa te libertar. Aqui encerramos então hoje, querido, esse estudo. Esse é o estilo do pastor Gerson mesmo. Eu fico revoltado às vezes, querido, porque eu vivi 22 anos, né? 21 anos no sistema religioso. Eu vi muita coisa. Fiz muitas campanhas que, no fundo, realmente eram para ganhar dinheiro. Tá? Que era para melhorar um pouquinho o caixa da igreja, mas não porque eu era um pastor ostentativo. Nunca tive mega salários. É porque havia necessidade mesmo. E quando a necessidade vinha, a gente usava de artifícios, mais artifícios que eram para uma boa causa, mas através de vias erradas. E onde, até às vezes, a gente usava a Bíblia para amedrontar as pessoas, para que elas viessem ofertar e viessem mexer com a avareza das pessoas, porque as pessoas querem ser abençoadas. E não sabe que a bênção habita em você ser um súdito do reino. Só eu ser súdito do reino, só eu viver para Cristo, é só eu viver em obediência, irmão. Eu já estou com todas as provisões para minhas necessidades básicas ser suprida.
Ah, pastor, e se não for suprida? Se não for suprida, alguma coisa Deus quer te ensinar. Alguma coisa Deus quer te ensinar, querido. E não é porque você não tem fé. Agora, se você quer ser um líder verdadeiro, que, que segue a Cristo e os seus ensinamentos, que segue a Bíblia, não o que a tua instituição ensina, mas que segue a Bíblia. Medite nessa palavra. Na semana que vem nós vamos falar sobre a segunda, ou amanhã, se Deus quiser, sobre a segunda coisa que não possui poder de barganha com Deus. Qual é, pastor? Qual é a segunda coisa que não possui poder de barganha com Deus? Sabe o que é? Você vai ficar impressionado. O meu jejum. Jejum não possui poder de barganha com Deus. Que Deus abençoe a todos. Vamos ver aqui mais algumas pessoas que entraram. Nayane Rodrigues, Tatiane, Moacir, Alice de Amorim, Marcelo Moraes, Luiz de Ferreira, Elias Nascimento, Simone. Eu sei que muitos aqui que entraram aqui, querida, que você medita nessa mensagem. Que tudo. Não olhe para mim, querido. Eu não quero que você olhe para mim. Eu sou pó, sou cinza, eu sou falho, tenho erros. Agora, eu peço uma coisa. Se você é uma pessoa inteligente, se você é uma pessoa inteligente, eu quero que você olhe por os versículos e por aquilo que eu falei baseado nas Escrituras. Isso é o que vale. Tudo que eu falei, querido, que não está na Escritura, não releve. Agora, se eu falei, você leu, você entendeu e você compreendeu, você sabe que o que eu falei está nas Escrituras. E se está nas Escrituras, é para mim e é para você obedecer. Hoje, Deus coloca diante de você a verdade e a mentira, a pregação genuína e a mentirosa, a luz e as trevas, tá? O sal verdadeiro que tempera e o insípido que não tem valor para Deus. A luz que ilumina e as trevas que só incomodam. A árvore que é frutífera e a árvore que será cortada. O soldado que milita genuinamente e o soldado que só está aí para se aproveitar dos despojos das pessoas, através do comércio da fé. Aquele que é embaixador que representa o reino e aquele que é embaixador que representa a instituição e o seu próprio ventre e seus próprios interesses materialistas. Shalom Adonai, até amanhã, se Deus quiser.